Bom dia, boa noite, boa tarde e vamos ao nosso primeiro passo, que é a criação do storyline, ou seja, a primeira coisa que você vai criar para o seu filme é o storyline. E o que é o storyline? Storyline é a trama principal da sua história sintetizada em uma linha, ou seja, é a essência do seu filme, ok? Então, o storyline ele vai ter o protagonista, ele vai ter o incidente incitante, vai ter a trama e, claro, o desejo. E também, na maioria dos casos, a gente também vai saber, por dedução ou porque você escreveu, quais são as forças do antagonismo, ou seja, quem que vai atrapalhar esse desejo do protagonista, tá? Então vamos entender cada um desses conceitos, tá? Protagonista, incidente, incitante e desejo. Bom, o protagonista, ele é o centro do bem do seu filme, ou seja, é o personagem principal da sua história. E seu público precisa ter empatia por ele. Caso contrário, seu filme não criará a conexão necessária com o público. Ou seja, as pessoas têm que gostar do seu protagonista, tá? Então você vai ter que construir uma conexão entre ele e o público, senão seu filme está fadado ao fracasso, tá? O público tem que querer o que o protagonista quer, tem que torcer pelo protagonista da obra, tá? Então, fiquem com essa chave na cabeça, ok? Beleza. Aí temos também um incidente incitante, certo? E como você já sabe, é o evento que tira o protagonista da zona de conforto e marca o início da trama. Ou seja, todo filme tem uma trama. Que é a trama? É a história do filme. Por exemplo, no nosso filme Uma Razão para Viver, qual que é a trama do filme? É a trama de uma mulher que está lutando contra o câncer, ok? Ela quer sobreviver ao câncer. Se ela quer sobreviver ao câncer, a trama é a luta dela contra o câncer, ok? Qual que é o desejo? Se curar do câncer. Qual que é o incidente incitante? O diagnóstico de que ela está com câncer, certo? Ficou claro? Vou dar mais um exemplo, só que agora com outra história. Uma garota foi sequestrada, certo? Quem que é a protagonista? É a garota. Qual que é o incidente incitante? É o sequestro. Qual que é a trama? É a trama de uma mulher que quer se salvar de um sequestro, quer fugir do cativeiro, quer sobreviver. Qual que é o desejo dela? Sair do cativeiro e escapar dessa situação ruim que ela está. Nem sempre o incidente incitante é uma coisa ruim. Às vezes o incidente incitante pode ser uma coisa positiva. Lembre-se, o incidente incitante, ele tira o protagonista da zona de conforto, ok? Não significa necessariamente que tirar da zona de conforto seja uma coisa ruim. Vou dar um exemplo. Numa comédia romântica, um homem conhece uma garota e se apaixona por essa garota. Ele se apaixonar por essa garota é o incidente incitante do filme. Quem que é o protagonista? É o cara. Qual que é o desejo dele? Conquistar a garota. Qual que é o incidente incitante? É quando ele se apaixonou pela garota. Ficou claro? Toda a história tem um protagonista, um incidente incitante, uma trama e um desejo. Entendeu? Então a história você tem que pensar sobre esses termos, ok? Lembrando que, como eu falei para você, nós também temos o antagonista. E o que é o antagonista? O antagonista é as forças que vão atrapalhar o desejo do seu protagonista. Então vamos dar um exemplo. A mulher está com câncer. Qual que é o desejo dela? Sobreviver. Quem que é o antagonista? Quem que vai atrapalhar a sobrevivência dela?
É a doença, é o câncer. Então, o câncer é o antagonista desse drama, certo? Então, no caso dessa storyline, Ana foi diagnosticada com câncer. Agora ela precisa sobreviver. Você consegue entender quem é o antagonista pelo storyline. No caso de outro filme, as irmãs Yasmin e Lona são sequestradas. Agora elas querem sobreviver, elas querem sair desse cativeiro. Quem que é o antagonista? É o sequestrador. Por quê? Porque é ele que vai atrapalhar o desejo dessas irmãs. Tá claro aqui para vocês o que é antagonista? Roteiro é uma coisa bem lógica, tá? É bem matemática a parada. Então, vamos continuar aqui com mais um exemplo. Vamos voltar para a nossa comédia romântica. A nossa comédia romântica, nós temos um rapaz que conheceu uma garota e se apaixonou por essa garota, certo? Bom, temos um incidente excitante. Ele se apaixonou pela garota. Temos uma trama. Ele quer a trama. Temos uma trama que é a jornada desse rapaz para conquistar essa garota. Nós temos também um desejo. Qual que é o desejo? Ele quer conquistar a garota, certo? Uma coisa para ficar bem clara para vocês, tá? Toda storyline tem que ter esses elementos que eu estou falando, ou seja, tem que ter desejo. O seu filme, todo filme, é basicamente um fulano buscando uma coisa. Ponto. Entenda isso, tá? Todo filme é um fulano buscando uma coisa. E vários conflitos para impedir dele buscar essa coisa. E no caso dessa comédia romântica, o que seria os conflitos? O que seria digamos que o antagonista? Vamos supor, são vários tipos de antagonista que poderíamos criar. Vamos pensar em alguns exemplos. O antagonista poderia ser o pai dessa garota, que não vai com a cara desse rapaz. De repente essa garota, ela está namorando, então o antagonista é o namorado dela, é o atual namorado dela. Pois é, o cara se apaixona por uma menina que está comprometida. Ou seja, o antagonista às vezes pode ser até mesmo uma característica dele. Vamos supor que esse cara, ele é tímido, ele não consegue, ele tem pouca, digamos, habilidade social. Então ele não consegue ter a atitude necessária para conquistar essa garota. Então a timidez dele é o antagonista da trama. Ou seja, a luta dele é para vencer a timidez. Entendeu? Então, o antagonista pode ser qualquer coisa, desde um fenômeno da natureza, uma doença, uns ETs que invadiram o planeta Terra e querem destruir tudo, ou, como eu falei, até mesmo a mente do próprio protagonista, tá? Então, ficou claro para vocês, tá? Toda storyline deve conter de maneira clara os seguintes elementos: protagonista, incidente excitante, trama e desejo, ok? E, de vez em quando, a gente vai conseguir enxergar as forças do antagonismo. Não vai ser sempre. Às vezes não vai estar claro na storyline quem é a força dos antagonistas. Às vezes não vai estar claro na storyline quais que são as forças do antagonismo, beleza? Mas vamos lá. Vamos agora ver alguns exemplos de storylines que eu separei aqui para nós. As irmãs Yasmin e Lona são sequestradas. Agora elas querem sair do cativeiro. As protagonistas são as irmãs Yasmin e Lona. É para elas que o público deve torcer quando assistir o filme. O incidente incitante, que como vocês sabem é o evento que bagunça a vida delas, obviamente é o sequestro, das quais elas foram vítimas, que despertou nelas o desejo de sair com vida do cativeiro. Podemos deduzir, por lógica, que o antagonista dessa obra é o sequestrador. Claro, né?
Isso aí tá fácil. E a trama é a respeito de duas irmãs que querem sobreviver, certo? Então aqui você tem um exemplo de storyline. Vamos ver mais alguns. Camacho tem a sua filha assassinada. Agora ele busca vingança. O protagonista é o Camacho. Ficou claro aqui para vocês? É para ele que seu público deve torcer quando assistir esse filme. O incidente incitante é o assassinato de sua filha e despertou nele o desejo de descobrir quem cometeu o crime. Podemos deduzir que o antagonista é o assassino que matou a filha do Camacho. A trama é a respeito de um pai que busca vingar a morte da filha. Vamos para mais um exemplo. Gui leva pé na bunda da namorada. Agora precisa reconquistá-la. O protagonista é o Gui. É para ele que seu público deve torcer quando assistir o seu filme, quando assistir esse filme. O incidente incitante é o fora que ele levou da namorada, que despertou nele o desejo de reconquistá-la. Nessa storyline, ainda não podemos deduzir quem é o antagonista. A trama é a respeito de um rapaz que deseja reconquistar sua namorada, tá? E por que não podemos deduzir quem é o antagonista? Porque essa storyline ela ainda não fornece as informações, entendeu? Então o que eu falei para vocês, nem sempre vai ficar claro quem é o antagonista, tá? Vamos lá. Mais uma storyline. Ana é diagnosticada com câncer. Agora ela precisa sobreviver. A protagonista é a Ana. É para ela que seu público deve torcer quando assistir esse filme. O incidente incitante é o diagnóstico da doença que despertou nela o desejo de sobreviver. Nessa storyline, está explícito que o antagonista é o câncer, ok? A trama é a respeito de uma mulher que precisa sobreviver à doença, certo? Como pode reparar, a trama é sempre consequência direta do incidente incitante. Não se preocupe se sua storyline parecer um tanto genérica nessa fase do projeto. Como qualquer elemento do roteiro, você poderá revisá-la a hora que achar necessário e melhorá-la à medida que for avançando na construção de sua história, ok? Absolutamente nada é definitivo em um roteiro. Personagens, tramas, eventos, incidentes citantes e diálogos estão sempre prontos para serem requalificados, revisados conforme você desenvolve, tá? Mais uma coisa, galera, importante. Muito mais importante do que o que você conta é como você conta. Ou seja, para um bom contador de história, uma ida à padaria pode se tornar um grande filme, certo? Vale lembrar que é um conselho aqui que eu vou dar para vocês, como cineasta, que é muito melhor um filme minimalista, tá? Com uma trama simples, do que você tentar complicar de muito, tá? Faz uma trama simples, uma trama que os desejos fiquem claros, que fica claro quem é o protagonista. Isso aí vai fazer com que você construa melhores filmes, ok? Então, busque sempre a simplicidade. Agora vamos para o exercício que você vai fazer. Agora que você sabe o que é uma storyline, você vai criar a sua própria. Desenvolva pelo menos 5 storylines e defina os seguintes elementos: protagonista, incidente excitante, desejo, antagonista e a trama. Crie também um nome provisório para o seu filme e também defina o gênero, que pode ser terror, romance, suspense, ação, drama, comédia, etc. Essa aqui é a tabelinha que vocês vão preencher e esse é o exercício dessa aula, tá? Então vocês vão fazer esse exercício. Quando terminarem esse exercício, vocês vão para a próxima aula, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.